Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ler todo o capítulo, são 13 versículos. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus nessa noite. Primeira carta de Paulo, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a Escritura: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso, vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo e pela graça do Teu Espírito, nós pedimos nessa noite a iluminação do Senhor para o entendimento da Tua palavra. Glorifica o nome do Teu Filho Jesus por meio deste sermão. Traga edificação para o Teu povo e que o Senhor possa também alcançar alguém que ainda não crê no Evangelho, que ainda não está em comunhão plena com Jesus, que possa servir de testemunho para o evangelismo dessa pessoa. Glorifica, Pai, a Tua palavra em nosso meio. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, para quem nos visita, você vai ouvir um texto como esse e pensa assim: pastor, hoje é Páscoa, você está lendo esse texto pesado. E só para explicar aos irmãos, nós estamos aqui numa proposta de igreja. Nós cremos, se você perceber a ordem de culto que você recebeu, o boletim, todo culto está direcionado para o sermão, a leitura bíblica, principalmente a leitura bíblica nessa noite, as canções, muitas delas. E a ideia é que nós possamos nos encher do Espírito por meio da palavra. Nós cremos que a dieta espiritual da igreja é a palavra de Deus. Por isso, tudo é intencional. Nós temos duas leituras bíblicas e até meio que extensas nessa noite, com a intenção de que a palavra produza vida em cada um de nós. E nós estamos também nas propostas de pregação expondo livros da Bíblia. E nos domingos da noite estamos expondo o livro de 1 Coríntios. E aprove ao Espírito Santo que nessa noite de Páscoa nós estivéssemos pregando um sermão no capítulo 5 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é verdade, irmãos, esse é um texto difícil. É um texto duro. E há textos na Bíblia que assustam mesmo, e com certeza aqui nós lemos um texto assustador. Paulo termina o capítulo 4 dizendo: por acaso vocês querem que eu chegue aí com chicote?
ou com espírito de mansidão. Há uma tensão na narrativa da carta de Paulo, desde o começo, no capítulo 1, versículo 12 em diante. Você tem o apóstolo Paulo já mostrando que havia uma questão ali entre Paulo, apóstolo, e a igreja de Corinto. Uma igreja que estava negando a sua autoridade. Uma igreja que, apesar de ter os dons espirituais e ser uma igreja que crescia, era uma igreja doente espiritualmente. E Paulo vai tratando das questões, havia uma divisão na igreja, uns contra os outros. Porque quando não há centralidade da palavra, quando o Espírito Santo não age livremente na comunidade da fé, então as pessoas elas vão fazendo com que o nós morra na comunidade e o eu prevaleça. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, de Apolo, eu sou de Cristo. Mas aí, avançando a narrativa, Paulo então, depois de tratar profundamente essa divisão da igreja do capítulo 1 ao capítulo 4, no capítulo 5, ele começa agora a tratar de questões outras que mostravam que a igreja estava muito enferma espiritualmente. E aí, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia de maneira superficial, tirando o texto do contexto, você lê Paulo falando aqui, né, irmãos? Cadê? Versículo 5. Que esse tal seja entregue a Satanás. Isso é uma linguagem dura. No último versículo, versículo 13. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Se você ler o texto sem contexto, você se escandaliza. Mas se você considerar o que Paulo vai dizer em todas as suas cartas, isso não é comum. Aliás, a linguagem de entregar alguém a Satanás era uma linguagem muito rara nos escritos de Paulo. Aparecem 2 vezes só no Novo Testamento, nas suas 13 cartas. A verdade aqui, irmãos, é que quando há um confronto direto na palavra de Deus em relação a pessoas, o objetivo nunca é a condenação, nunca é o julgamento pelo julgamento, mas sempre é a restauração daquele que está se perdendo no caminho. E eu quero explicar melhor para você a partir desse momento. Vamos olhar para a Bíblia de novo? Pega a sua Bíblia aí, ou acompanha o texto ali, versículo 1. Eu não vou ler de novo o texto, mas agora eu vou conversar com vocês em cima do texto e buscar algumas lições aqui. Primeiro, Paulo está falando assim, olha só, vamos começar um novo assunto aqui? Estou sabendo, e aqui você vê que existe uma informação que Paulo tem de uma imoralidade que ele vai dizer assim, olha, nem entre os gentios que não eram judeus, ou seja, os gregos, os romanos, os bárbaros, os citas, os persas, os egípcios, nem no meio desses que tem outras influências culturais, religiosas, espirituais, nem eles praticam isso. O que é? Alguém, um homem que se atreve a possuir a mulher do seu pai. Isso aí tem um nome. Qual é o nome disso? Incesto. A cultura greco-romana relativiza a prática homossexual. Relativiza até o adultério. Mas incesto, não. Zoofilia, não. Há limites. Aqui é um debate moral e ético. E vamos lá, irmãos. Moral é aquilo que você faz por imposição de uma cultura ou de uma autoridade. Pode falar isso não, está errado. Por quê? Porque é errado. No meio evangélico existe uma onda de moralismo. Por quê? As pessoas são moralistas mesmo. Eu não faço. Por que você não faz? Porque falaram para não fazer. Mas isso não é justificativo para você não fazer. Ah, mas eu não faço. É errado. Mas o evangelho de Jesus aponta Jesus morrendo pelo nosso pecado, ressuscitando dos mortos, para nos libertar de padrões também autoimpostos pela cultura que estamos inseridos. No evangelho você não faz as coisas porque alguém disse que você não pode fazer. No evangelho você não tem a questão moral, você tem a questão ética. É diferente.
Porque a ética é o que você faz a partir de um conceito moral que você estabeleceu. É a tua consciência diante de uma decisão. E você escolhe, com base no teu entendimento, fazer ou não alguma coisa. Porque pessoas moralistas vão agir não por reflexão, vão agir muitas vezes por um senso de obrigação, de dever. Porque a religião mandou não fazer. O coração continua o mesmo. E fica aquela repressão moral. Estou louco para fazer, mas não faço porque senão eu vou para o inferno. Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu para criar um povo que vive num cabresto de uma lei. Já viu? Eu não sei imitar cavalo não, gente, desculpa. Mas você imagina assim, né? Tem que puxar o cavalo assim, senão ele vai embora. A irmã perguntou assim: pastor, vai ter cantata de Páscoa, vai ter cavalo na cantata? Tem uma igreja aí que entrou cavalo, né, irmã? Não tem esse dinheiro não, irmão. Apesar de que aqui na Serrinha, cavalo entra aqui. Um dia eu entrei aqui na igreja, eu tô vendo um monte de cavalo aqui na igreja. Aí, ó. Falei, e agora? Sei nem lidar com o cavalo. Aqui a gente está no meio dos bichos, glória a Deus. Mas tem gente que vive a vida religiosa como quem está sendo um cavalo, sendo controlado por uma autoridade. Se afrouxar um pouquinho, vai para o buraco. Eu digo para você que os convertidos a Jesus, eles não vivem a vida com Jesus com nenhum senso de obrigatoriedade. Eles vivem uma liberdade na graça de Deus, de modo que eles, muitas vezes, contra impulsos que habitam neles, decidem não fazer, mas por consciência, não por imposição da religião. Por que você não fuma? Porque eu tenho liberdade para fazer, mas em Cristo eu prefiro conscientemente, livremente, exercer minha liberdade de ir contra um impulso que eu sei que vai danificar a minha alma e a minha vida e a minha família. Por isso eu não faço. Também faço por amor a Jesus e a comunidade. Faço porque eu estou inserido numa nova realidade. Eu sou nova criatura. Sendo nova criatura, as coisas antigas que me empurravam para a escravidão do pecado passaram. Eu estou agora andando em novas coisas, em boas obras. Eu estou andando agora numa nova realidade. Eu faço o que faço para Deus com alegria. Mas aqui, nós temos algumas lições. Deixa eu avançar aqui. Primeira lição que eu quero aprender com você nessa noite sobre 1 Coríntios 1 a 5. Você lê o texto com mais calma depois, mas assim, a primeira lição que a gente aprende aqui é o seguinte: o evangelho que salva pecadores, ele prova o seu valor quando os pecadores crescem em santidade e não na prática consciente de pecados graves. Veja, o texto está tratando aqui de disciplina eclesiástica. Está falando assim: existe alguém dizendo que é cristão no meio de vocês e que está praticando um ato que nem quem não é cristão pratica, incesto. E vocês não fizeram nada. A palavra imoralidade aqui, no versículo 1, no grego é porneia. É uma atividade sexual fora do contexto do casamento. A ideia de porneia na Bíblia é todo ato sexual fora do casamento. Se não há aliança, se não há um compromisso de vida, se não há um compromisso até documental diante do Estado, se não há uma relação que vai transcender o sexo, a relação conjunção carnal, se é algo apenas para satisfazer desejo próprio, é porneia. Aos solteiros, fornicação. Aos casados, adultério. Se você faz alguma coisa que é relacionada a sexo e não é no ambiente bíblico do casamento, você está nessa condição aqui da imoralidade bíblica. Mas aquilo que Paulo está denunciando é incesto, irmãos. É assim, vamos lá. Parece que a igreja de Corinto meio que ficou anestesiada, porque correu a notícia na igreja: ó, tem um homem aqui que toma ceia, que vem para os cultos, que dá dízimo, que canta, que participa, e que tem um caso com a madrasta dele. Essa prática em si suja o nome de Cristo e expõe a igreja para o mundo, porque o mundo olha para a igreja e fala: qual é a diferença? Irmão, tem muita gente que não vem para a igreja, sabe por quê? Porque vê muita hipocrisia.
Porque o crente é moralista para apontar o pecado do outro, mas a vida dele também está podre. Há uma facilidade nesse moralismo evangélico de ficar assim, ó, lá, vai para o inferno, fulano. Mas a vida dele é o inferno. O casamento dele é o inferno, a casa dele é o inferno. Mas isso não quer dizer que o evangelho não é verdadeiro. Agora, irmãos, quando não há obediência fiel à palavra e não há fidelidade ao ensino, quando não há um compromisso ético na igreja, essas coisas começam a acontecer e viram culturais. Tem muita igreja hoje que está cheia de pessoas vazias espiritualmente, está cheia de gente carnal, está cheia de gente sem conversão. E Paulo está falando assim, isso aí é uma vergonha para vocês, é uma infâmia. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa noite, nesse texto, é que o valor do evangelho é quando há uma implicação ética na vida do que crê. Se você crê mesmo, irmão, você crê a partir primeiro de se arrepender dos pecados. Ninguém vem a Cristo sem não abandonar no caminho os pecados. Quando você abandona o pecado e confia em Jesus, você é convertido. Sendo convertido, você já não olha mais para trás como a mulher de Ló, porque a mulher de Ló olhou para trás e aconteceu o quê? Virou estátua de sal. Quem olha para trás não é digno dele. Então agora, nós não queremos mais andar na antiga vida, porque fomos convertidos, um giro de 180 graus. Eu estava indo para o inferno, mas Jesus me salvou. Eu creio, eu estou indo agora para o céu. Ir para o céu é começar a perceber a realidade do céu também presente na minha consciência e no meu modo de relacionar-me com os outros e com tudo na minha vida. Eu agora tenho um padrão, um parâmetro, a palavra de Deus, e ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Eu não quero mais andar em trevas, porque eu encontrei a luz do mundo, que é Jesus. Então agora eu vou andar crescendo em santidade. Se não há crescimento de santidade, não há operação do Espírito pelo poder do Evangelho nessa vida. Então essa vida, mesmo tendo crido, mesmo tendo descido das águas, se ela não for em amor confrontada, você e eu vamos manter alguém no auto-engano. Essa pessoa vai poder ficar anos na igreja e no final fechar os olhos e abrir os olhos no inferno, porque ninguém teve amor o bastante para dizer, dessa forma não se pode viver. Amém, mano? Eu estou de olho no horário. Eu tinha algumas lições, mas deixa eu avançar. Versículo 3, versículo 6. Paulo vai dizer assim: gente, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você pegar uma maçã podre e deixar no cesto com um monte de maçã boa, o que acontece? Apodrece as outras, né? É interessante ver Gordon Fee falando sobre esse momento da palavra de Paulo na sua carta. Ele fala assim, com essa impressionante série de imagens do fermento, da Páscoa. Ele vai falar da Páscoa agora. Aí ele vai falar assim, olha, Paulo está apresentando uma base teológica para essa providência que ele exigiu no começo. Você tem que remover, entregar Satanás. O que significa isso, pastor? Como também lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, que nós estudamos pela manhã, é providência de Deus, irmão. A mensagem da manhã é a mesma da noite, só mudou o texto. Paulo fala para entregar Emineu e Alexandre a Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar. E agora, em 1 Coríntios capítulo 5, ele está dizendo para a igreja que tem que entregar Satanás para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Se você perceber, a linguagem de Paulo não é uma linguagem de juízo, de destruição, de condenação. É uma linguagem visando restauração. Entrega para ele ser salvo. Entrega o outro para ele não blasfemar, para ele aprender. Porque a disciplina bíblica, ela vem para buscar a restauração daquele que está enganado pelo pecado. Bom, algumas lições aqui. Nós não disciplinamos na igreja para que a gente se torne uma nova massa. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Paulo, se você acompanha comigo o texto aqui, vamos lá, versículo 6. Acompanha comigo o texto para a gente poder entender. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento. Ele está falando desse homem que não se arrepende. Lembra de uma coisa? Nós não estamos falando aqui de alguém que errou. Porque, irmão, se todo mundo que errar for disciplinado e expulso, como é que vai funcionar a igreja? Amanhã, nem eu estou aqui.
Amanhã ninguém abre igreja. Amanhã os cavalos vão estar aqui sozinhos. Irmão, se nós queremos uma igreja santa, primeiro a gente tem que entender que todos são pecadores. Mas há pecados e pecados. Tem pecado que traz uma consequência. E tem pecado que traz um dano para a reputação de Cristo e para o ministério da igreja. E uma igreja saudável, ela vai ser uma comunidade que luta contra o pecado. E que muitas vezes vai combater o pecado na vida de uns dos outros em amor, em misericórdia. É o que Paulo vai falar lá na primeira carta dele a Timóteo. Mas aqui, vamos ler o texto? Não é bom, não, um pouco de fermento relevado da massa 7. Joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Essa linguagem espiritual. Havia uma festa dos pães asmos, que acontecia também concomitantemente à Páscoa. E havia um pão sem fermento. Se você vai lembrar lá a libertação de Israel, para a 10ª praga, eles celebraram a festa dos pães asmos, e também celebraram a festa da Páscoa. E o pão era sem fermento. Por 7 dias eles não consumiam fermento, e não havia fermento nem no chão, dando um sinal de que eles estavam se preparando e se separando exclusivamente para o serviço do Senhor. A figura do pão, ela é enfatizada em todo o evangelho, irmãos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca mais terá fome. Essa festa, Paulo está usando a festa da Páscoa e dos pães asmos para fazer uma referência à igreja. Veja, vocês agora também não comem pão com fermento. Só que o pão sem fermento que vocês comem não é sentido literal, físico, porque isso é uma prefiguração do que viria depois. Qual é o pão que nós não comemos, irmão? O pão da falsidade. É um pão espiritual. Ele está falando assim, irmãos, preservem a comunhão de vocês, preservem a vida ética de vocês, preservem a santidade no meio de vocês. E quando vocês começam a andar dessa forma, lutando juntos contra a imposição das trevas do inimigo, veja, quando Paulo vai dizer, eu entrego a Satanás, ele só está assinando embaixo uma decisão que já foi tomada por esse homem incestuoso, porque um homem que congrega na igreja, que dá dízimo, que participa de tudo, e tem essa vida dupla, esse homem já escolheu o caminho de não ser convertido. Então Paulo fala, vocês igreja, esse pecado que tornou-se público, a disciplina tem que acontecer, é responsabilidade da igreja. E façam isso por amor a ele, para que ele possa ser salvo. Porque ele já está debaixo do domínio do diabo. Vocês não vão jogar ele para o diabo, ele já se jogou. Deu para entender, irmão? Deu para entender? E você, disciplinando, corrigindo, tratando, confrontando em amor, com misericórdia, Paulo vai falar, vocês nem se lamentaram com isso, vocês nem choraram por isso. Veja, Paulo está dizendo para a igreja, você não vai disciplinar ninguém sem misericórdia, você não vai disciplinar sem lágrimas nos olhos, mas você tem que disciplinar porque alguém está perdido, enganado pelo pecado. Faça isso para que essa pessoa tenha a oportunidade de acordar, talvez deixar de ser alguém que está sendo destruído também no seu espírito. Ele fala, deixa o corpo sofrer, quem sabe ele vai se arrepender e o seu espírito vai ser salvo. Nós não disciplinamos para nos tornar nova massa, nós disciplinamos porque Jesus já nos fez nova massa. Veja, esse pão é uma massa unida, sem fermento. É um pão, portanto, puro. E o texto vai dizer, versículo 7, já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Na quinta-feira, antes da crucificação, Jesus reúne os discípulos, pega um pão e parte. Esse pão era o pão sem fermento. Ele fala, este é o meu corpo. Na celebração da Páscoa, que foi logo após, um cordeiro foi sacrificado, 10ª praga no Egito. O sangue desse cordeiro foi colocado nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou por cima. Páscoa é Pesach no hebraico, passar por cima. Quando o anjo da morte passou por cima, onde havia o sangue do cordeiro, ele não destruiu, não matou o filho primogênito daquela casa. Eu fico imaginando, às vezes a gente fica viajando, lendo a Bíblia. Eu fico me lembrando, Adriano, da Páscoa.
Eu fico me colocando lá no Egito, Gerson. Imagina lá, Gerson e Adriano, 2 hebreus. E aí eles vão conversar. Adriano, rapaz, é amanhã, essa madrugada, hein? Vai passar o anjo da morte aí, rapaz. E aí? Tá preocupado? Tô não. Adriano falando pro Gerson, tô não. Sacrifiquei o cordeiro, obedeci, coloquei o sangue, a palavra foi essa. Vai passar por cima, não vai pegar meu filho, tô tranquilo. Aí o Gerson fala assim, rapaz, complicado. Ele fala, mas você não fez também? Não, fiz. Sacrifiquei também. Passei o sangue. Ah, mas pô, é o anjo da morte, né, irmão? Tu tá falando assim porque tu tem o Samuel e tu tem a Mariana. Mas eu tenho só Elis. Mas Elis é primogênito, né? Mas finge que é. Nessa ilustração. Tu tem 3, eu tenho 2, eu tenho um só. Não, mas irmão, confia porque Deus é fiel. Ele falou que aqueles que tiverem com o sangue na porta não vai acontecer nada. Tá bom, irmão. Vamos descansar e vamos ver o que vai acontecer. Essa madrugada é que vai saber. Dia seguinte, eu te pergunto. Quem perdeu o filho primogênito? Gerson ou Adriano? Nenhum dos dois. Concorda? Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque o que liberta, o que salva é o sangue do Cordeiro, não é a intensidade da sua fé. Nós somos salvos porque o Cordeiro foi morto. Nós somos nova massa porque Cristo foi crucificado por nós. O que nos torna a igreja santa não é a nossa capacidade de ser santos, é a graça que Cristo opera em nós. É o que Cristo fez que nos torna puros para Deus. O que nos santifica, irmãos, é a obra consumada do Calvário. E eu quero terminar. O que nós teremos a ser nessa noite. Paulo, do versículo 9 ao versículo 13, ele vai dizer assim: eu já escrevi em outra carta, para que vocês não se associem com os impuros. Ele não está falando aqui dos não cristãos, porque não tem como você não lidar com quem não é cristão, com quem não é salvo. Seria impossível. Sai do mundo, então. Ele está falando assim, não deve se associar, versículo 9, com aqueles, 10, com aqueles que... Não, avança aí, deixa eu ver aqui. É o 11, perdão. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que... Detalhe, dizendo-se irmão. Paulo está falando assim, olha só. A igreja precisa ter muito claro por quem ela foi salva e qual é o seu propósito agora na salvação. É crescer em boas obras. Tem gente que é irmão, que está no meio. Se a gente mantém no meio, a gente está falando para o mundo assim, você pode viver de qualquer maneira com Jesus. Venha como estás e fique como estás. Não, venha como estás e nunca mais seja o mesmo. Porque o Evangelho de Jesus transforma o coração. Eu termino, e eu sei que eu vou ter a oportunidade de voltar a falar sobre disciplina no púlpito dessa igreja, mas eu termino mostrando que, no fim das contas, irmão, a igreja não tem poder e autoridade para julgar quem não crê. Paulo vai dizer no final aqui, no versículo de número 12, pois com que direito eu haveria de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Paulo está dizendo assim, a igreja não julga quem é de fora. A igreja não aponta para quem não é crente. Eu não creio, irmão, não me cabe julgar quem não crê. Me cabe amar. Me cabe ser misericordioso. Agora, quem crê precisa entender que entrou por um caminho estreito, ao passar por uma porta estreita. Por isso que para ser cristão tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Tem que aceitar o custo de seguir Jesus. Vai custar sua reputação, vai custar seus desejos, vai custar o seu tempo, o seu dinheiro, vai custar muita coisa para você. Você vai perder muitas amizades, você vai perder popularidade, mas é isso mesmo. Você quer? Esses que são cristãos são os que decidiram isso. Portanto, agora, já não andam mais como andavam antes. Paulo diz, não julgue os de fora, julgue os de dentro. Os de fora, diz a Escritura, esses Deus julgará.
O Senhor fala para nós essa noite sobre a nossa responsabilidade como igreja, tanto de viver uma vida ética diante de Deus e dos homens, preservar a reputação de Cristo e do Evangelho. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui também, tá? Você que é cristão e vive aí no trabalho, vive na sociedade, quando você não dá bom testemunho, tu acha que as pessoas não estão vendo? Você acha mesmo que isso não tem uma implicação? As pessoas olham e falam assim, rapaz, tu é crente, não dá para perceber, mano. Não dá para perceber, tua postura não reflete Cristo. Como é que você é crente? Então nós somos chamados a uma responsabilidade de viver a palavra e, em amor, com misericórdia, mas com verdade, confrontar uns aos outros em amor. A nossa relação como igreja tem que ser uma relação de disciplina, discipulado. Não dá para se esconder, não dá para se ocultar, não dá para andar nas sombras, não dá para andar engavetando a realidade. Nós temos que nos expor para que o amor entre nós cresça, a santidade cresça, e assim nós continuemos a brilhar como luzeiros nesse mundo. Aplicações para a gente poder ir para a ceia. Não tem como pertencer a Cristo e à comunidade da fé, que é a igreja, sem deixar para trás o antigo comportamento. Ser salvo implica em mudança de vida. Então, se você não está disposto a mudar de vida, você não está disposto a ser salvo. Deus te abençoe. Vamos continuar orando pela sua conversão, pela evangelização alcançar a tua alma, o evangelho tocar em você e convencer que você é pecador e precisa de Jesus para ser salvo, para ter a eternidade brilhando em você, para andar em novidade de vida e não mais seguindo a própria carnalidade. Mas isso também não é só para quem não crê, é principalmente para quem já crê. Não nos cabe como igreja andar nas obras mortas do pecado. Posso ouvir um amém, igreja? Segundo, nós não julgamos o pecado, ou qualquer pecado. Disciplina é sobre pecados graves, é incesto, irmão. É escândalo, é assassinato, é adultério, está dividindo família, está trazendo um dano, é roubo, é coisa pesada. Você não vai disciplinar porque a pessoa omitiu uma informação. Porque senão a gente vai virar na igreja um caça às bruxas. Ninguém vai ficar em paz. E não é esse o princípio. O princípio é, cuidado, irmão, todo mundo é pecador, mas há consequências para os pecados. Você não vai me comparar um incesto, um assassinato, com uma omissão de uma informação, com falar mal do outro. Não é a mesma coisa, é ruim, mas o dano é diferente. Tratamos pecados graves, mas sempre buscando a restauração do pecador, sempre buscando que o pecador se arrependa. E por último, Jesus veio para criar um povo, através da sua morte e ressurreição, e este povo é santo. Repete após mim assim: Jesus veio para criar um povo, através da sua morte e ressurreição, e esse povo é santo. Amém, irmãos? Você é chamado para viver numa comunidade de pecadores salvos pela graça, que decidiram celebrar todos os dias a celebração do pão sem fermento. Nós queremos andar em santidade. Nós queremos comer o pão da sinceridade e da verdade. Nós queremos celebrar Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que foi morto, levou o nosso pecado na cruz, mas Ele ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você crê assim, irmão? Canta comigo então. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. 1 Coríntios não é sobre condenação, mas é sobre restauração. A cruz de Cristo mostra que o amor vence o pecado. Diga também após mim de novo. No final, Jesus vence. Você crê assim, irmão? E a ressurreição de Cristo mostra que a vida vence a morte.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode hoje abandonar os pecados e vir a Cristo. Com fé. E Jesus te salva, não porque você é merecedor, mas porque Ele chama. Receba essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te honramos pela Tua palavra santa, viva e eficaz. Como nós precisamos andar iluminados pela Tua palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o pecador possa encontrar o Salvador. Que o Senhor ame nessa noite alguém que precisa do Teu amor nessa noite. Um amor que liberta, que cura, que perdoa, que traz nova vida. Oramos por conversão genuína. Nós não queremos adesão evangélica. Somos 60 milhões no Brasil e o Brasil não melhora. E nós somos 60 milhões muitas vezes que só frequentam templos, mas a vida não é transformada. Nós oramos para que Jesus seja a nossa Páscoa, o nosso libertador, aquele que passou por cima e destruiu o poder do pecado que habitava em nós e nos fez passar da morte para a vida, do pecado para a santidade, da culpa para a graça, para o perdão. Ó Senhor, derrama a Tua graça e o Teu Espírito nessa noite sobre vidas aqui. Glorifica o nome de Jesus nessa palavra. E assim nós oramos no nome dele. Amém. Vamos então nesse momento proceder com a nossa ceia do Senhor. Convido a nossa equipe de louvor para o momento da ceia. Esse é um momento não só da membresia, mas também de todo aquele que é cristão, que está em comunhão com a sua igreja local, que tem pastoreio, que é batizado, que se entende convertido. Você faça um autoexame e coma do pão, beba do vinho. Não faça isso para a sua condenação. Se você está vivendo uma vida longe da igreja, fora da comunhão, não recomendo que você participe. Mas que você possa se reconciliar com o Senhor, para que você participe da mesa do Senhor. Que Deus te abençoe. Que a misericórdia e a graça de Deus possa habitar em seu coração.